Agora a gente vai fazer aqui a massa básica de salgados com sabor de batata, tá? E a gente vai utilizar essa massa para praticamente quase todos os salgados que nós vamos vender no nosso delivery, tá? Então você vai precisar de um caldeirão, de preferência antiaderente, tá? Um caldeirão que seja bem alto. Aqui dentro do caldeirão eu tenho 1 litro de água, tá? 1 litro de água. Eu tenho 20 gramas de caldo de galinha, pode ser em cubinho ou pode ser em pó, tá? 20 gramas de caldo de galinha e eu tenho também, aqui no canto, 10 gramas de sal, tá? 10 gramas de sal, 20 gramas de caldo de galinha, 1 litro de água. Agora aqui eu tenho 100 gramas de margarina, 100 gramas de margarina com 50% de lipídio. Você também precisa deixar preparado 45 gramas de purê de batata solúvel, que é um purê de batata em pó, que é o que vai dar sabor de batata para a nossa massa, 45 gramas, e 500 gramas de farinha de trigo, tá? Estes dois itens, eles só vão entrar depois que a nossa água estiver fervendo, tá? Nunca antes. Depois que a água ferver, aí a gente entra com esses dois itens. Então vamos lá, vamos ao nosso modo de preparo. Bom, aqui a minha água, a margarina, o caldo de galinha e o sal já derreteram, já levantou fervura. Então todos os ingredientes já foram bem dissolvidos. Neste ponto aqui nós vamos entrar com a batata em pó. 45 gramas de batata em pó. Vamos mexer rapidamente. Você vai sentir a água já ficando pesada. Não vai chegar a formar o purê, porque tem muita água, né? Já vai começar a subir um aroma de batata, que é o que vai perfumar e dar sabor de batata para a nossa massa. Com a água já borbulhando, tá? Eu já dissolvi toda a batata solúvel, e com a água borbulhando eu vou entrar com a farinha de trigo toda de uma vez. Vai empelotar, parece que deu tudo errado, mas é assim mesmo. Aí você vai mexendo. Importante, tá? A chama do fogão está bem alta. Não deixa na chama baixa, senão vai dar errado aí sua massa. Chama alta, maior boca do seu fogão. De preferência, uma panela antiaderente. E aí você vai mexendo até essa massa soltar da panela. Perceba que a minha massa já soltou ali do fundo da panela, tá? Novamente, reforço, está na maior boca do fogão e com a chama mais alta possível. Não coloca na boca pequena ou com a chama baixa, porque senão sua massa vai ficar mole, vai dar errado. Já descolou bem da panela, vou desligar o fogo. Ela fica com essa aparência rústica, feia, mas nós vamos terminar de trabalhar ela agora na bancada, onde a gente vai sovar e vai deixar ela lisa, tá? Mas aqui na panela, a gente já terminou esse processo aqui. Coloquei a massa na bancada, e agora um detalhe extremamente importante é que a sua bancada ela precisa ser de inox ou de mármore, tá? Se for plástico ou se for madeira, vai dar errado a sua massa. Por quê? Porque a gente precisa tirar todo esse vapor que está nela, a gente precisa tirar rápido dela. Então a gente precisa abrir, mexer nessa massa para que esse vapor saia o mais rápido possível. Porque se esse vapor não sair da massa, ele vai começar a verter água por dentro dela e ela vai perder o ponto, tá? E ela vai começar a ficar molenga. Então é muito importante que a sua superfície seja ou de mármore ou de inox, tá? O plástico e a madeira não são superfícies boas para você trabalhar com esse tipo de massa. Então nós temos aqui a nossa massa bem quente, acabou de sair da panela. Perceba que ela tem um visual bastante rústico, bastante feio. E agora a gente vai trabalhar e deixar ela bonita, bem lisa, tá? Então vamos lá. Aqui nós vamos abrir a massa para retirar esse vapor o mais rápido possível. Você pode tirar alguns pelotinhos de farinha que ficou. Nós vamos deixar ela esfriar um pouquinho. Depois, nós vamos virar ela do outro lado para tirar também o vapor
dessa parte de baixo, tá? Para ela esfriar de forma homogênea. Aí depois que ela esfriar, nós vamos sová-la, para deixar ela bem lisa. Bom, minha massa aqui já esfriou dos dois lados. Ela continua morna. Essa receita que eu compartilhei com você, ela rende 1,5 kg de massa. Você sempre vai fazer a massa por último. Primeiro você começa a fazer os recheios. Depois que o recheio esfriou, você pesa o recheio para saber o peso do recheio. E uma vez que você sabe o peso do recheio, aí você vai fazer uma quantidade de massa necessária para você conseguir modelar os seus salgados. Depois assista a aula de proporção de massa e proporção de recheio para você entender melhor. Então aqui a gente vai sovar, junta bem a massa. Aí você faz este movimento para frente e para trás, vai dobrando ela. Então perceba, ó, depois de sovada, ela fica bem lisa, bem bonita. Se você for demorar um pouco para modelar seus salgados, é importante que você guarde elas em um saco plástico para que ela não comece a trincar. Ela começa a secar e começa a trincar. E aí você não consegue mais modelar. Então, ó, coloca dentro do saco plástico. E aí você pode deixar em umas 3 horas em cima do seu balcão. Você vai modelando com calma, tá? Depois que ela esfriar totalmente, você também pode colocar ela aqui no saco plástico e colocar na geladeira. E aí você pode modelar no dia seguinte. Ela vai ficar um pouquinho durinha, você aperta e dá uma sovada nela novamente, que ela volta, tá? Então você pode guardar ela na geladeira assim, no saquinho plástico depois que ela esfriar. Não guarda ela morna nem quente dentro da geladeira, porque senão vai começar a soltar água dentro do saco e ela vai ficar molhada e vai perder a estrutura.